paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor tem nos feito já, né? Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos mais um tema da nossa lição de número 7, né? O tema da nossa revista é a carreira que nos está proposta, e o tema da lição é o perigo da murmuração. Infelizmente é um mal que por vezes atrapalha, e atrapalha muito, né? Não por vezes, mas toda vez que ele é interagido, ele interage com o ser humano, com o indivíduo, com o crente, ele leva à ruína. Por quê? Porque ele provoca, ele trabalha, atua, né? Manifesta-se e atrapalha a saúde espiritual, a saúde física e a saúde emocional de cada indivíduo. E também compromete nos bons relacionamentos que ele tem, relacionamento com a família, relacionamento com a igreja, com a comunidade como um todo. Então esse mal precisa ser combatido. E essa lição ela vem para nos ajudar, para contribuir, para poder fazer com que o crente, o cristão, ele entre no céu. Por quê? Porque é difícil. É difícil, nós vamos ver no decorrer da lição, um crente que pratica ou que cede a esta tentação, a esse mal, entrar no céu. Não entra no céu. No céu não entra murmurador. A lição vai deixar isso bem claro para a gente. No tópico 1 nós definiremos o que é murmurador, o que é ser um murmurador. Algumas características vão aparecer ali também. No segundo tópico, a murmuração em curso, né? A sua aplicação no dia a dia, onde ela aparece e como se comporta o murmurador. E no terceiro tópico, os resultados ou as consequências, né, deste mal que tem inflamado por vezes, muitas vezes, os indivíduos aí, e adoecem, enfraquecem e morrem espiritualmente, né? No contexto da lição também, nós apresentaremos algumas referências bíblicas, né? É lógico que segundo o tempo for nos concedendo, nós apresentaremos mais, mas conforme o tempo, nós apresentaremos pelo menos as necessárias para combater este mal, que combatem este mal, como um antídoto, né? Então vamos lá. O perigo da murmuração. Primeiro vamos fazer a leitura do texto áureo. Texto áureo. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Êxodo, capítulo 16, do verso 1 ao 7, e também em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 10, o verso 10 e o 11. Vamos lá então, primeiro em Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao 7. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão os que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? A segunda referência, leitura da referência da leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, do verso 10 ao 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora,
tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos à nossa introdução. Antes, porém, a passar aqui os nossos objetivos. O primeiro objetivo é explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. O segundo objetivo, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida, que é uma consequência, né? E terceiro objetivo, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, o ato de murmurar, a murmuração, o murmurador não entrará no céu. Nós veremos isso na lição. Por quê? Porque ele atrapalha o bom andamento da igreja, ele atrapalha o bom andamento do povo de Deus, ele se opõe. Isso no decorrer da lição nós veremos no detalhe. Vamos lá então, introdução. Farei a leitura aqui. É verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Este pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas, por isto, nesta lição, estudaremos os perigos da murmuração, à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmuração. Ou seja, todas as coisas devem ser feitas, devem ser praticadas sem murmuração. Ninguém prospera murmurando, ninguém alcança o céu murmurando, ninguém alcança a graça, o poder, a mão de Deus, a bênção de Deus murmurando. E a lição vai deixar isso bem claro para a gente. Então vamos para o primeiro texto aí, que é a murmuração na Bíblia. O que é murmurar? Começamos com isso então, né? O que é murmurar? Antes, porém, eu anotei aqui, inclusive preparei no slide aí, o hino 302 da nossa harpa cristã, que ele é muito lindo e muito impactante também na sua letra. Na primeira estrofe dele, ele diz o seguinte: no mundo murmura-se tanto. Olha a recomendação do autor: entre os que cristãos dizem ser. Então é uma crítica. Um cristão não pode murmurar, né? Ele se diz ser cristão, mas murmura, não está certo, porque Deus abomina a murmuração, e nós vamos ver a referência daqui a pouco. O que ele fala? Em vez de louvores, há pranto, há reclamações, há queixas, fraqueza em lugar de poder. Murmura assim no deserto, em mar Israel murmurou. Ó, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Ou seja, Deus cuida de nós em todo tempo, em todo momento, cuidou de Israel em todo momento, né? E mesmo assim, às vezes, as pessoas reclamam, as pessoas se queixam, né? Esse mau hábito precisa ser, né, expulso das nossas vidas, das vidas das pessoas. O coro diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar para os céus. Então, é muito lindo. E na segunda estrofe dele, eu só trouxe essas duas estrofes: tu vives, irmão, murmurando, tal como o escravo do mal. Na primeira estrofe ele fala de uma crítica, dizer crente, ser crente uma pessoa que murmura, que já está errado e muito errado. Agora ele fala que é um escravo do mal, né? Ou seja, trabalha se opondo à obra de Deus, ao crescimento, à evolução, ao sucesso da família, da igreja, da comunidade. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. Ou seja, Deus está sempre cuidando do ser humano, sempre cuidando dos seus filhos. E muitas vezes este se queixando, este murmurando. Deus não se agrada desta atitude, né? Então vamos para a introdução, para entender o que é murmurar, seu significado nos dicionários aí, e depois algumas explicações e também as referências bíblicas. A murmuração na Bíblia, primeiro tópico, primeiro subtópico então. O que é murmurar?
As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes. No hebraico do verbo link significa resmungar, reclamar, murmurar. Está lá a referência Números 14:36. E substantivo higaion, que é meditação, música solene, baixa, um pensamento e conspiração. Do grego vem do verbo goguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas, oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Então, é muito triste. É esse hino que nós trouxemos a referência. Então, o cristão, de forma alguma, ele pode murmurar. Por quê? Porque isso se queixa de um Deus que tem cuidado. Ele se queixa dos seus líderes, nós vamos ver adiante. Ele se queixa do próprio Deus. É um perigo a murmuração. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Sim, porque a sua prática... Eu coloquei um slide aí. A sua prática enfraquece a nossa vida espiritual e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Devemos vigiar e manter a nossa fé alicerçada em Deus, que cuida de nós em todo tempo, todo momento. Deus tem cuidado de nós. Somente assim venceremos este mal. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, é um verso que fala muito a esse respeito. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então vigie e não caiamos neste mal, que é o da murmuração. Esse tópico, né? Em hebraico, então, resmungar, reclamar, queixar-se em tom baixo, secretamente. No grego, né, também queixar, confabular secretamente. No dicionário Hawais, rumor infundado, boato, uma mentira, falatório depreciativo. Na enciclopédia Boyer, queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Ou seja, reclamar, queixar-se de tudo, se opor a tudo. O que a Bíblia diz a respeito disso? Algo totalmente negativo, pecaminoso. Ela adverte severamente contra esse mal e afirma de quem pratica, mostra que não tem confiança em Deus e a sua palavra. Por isso que eu trouxe várias referências bíblicas aí que combatem esse mal do murmurador ou de murmurar, né? O murmurador em si, tomando por base essas características do verbo murmurar, do substantivo murmurar, né? Então, vemos algumas características do murmurador. Eu trouxe aqui rapidamente, a gente vai passar. Uma característica do murmurador é ser silencioso. Tomando por base, como disse o verbo, ele age escondido, planeja em silêncio, até que construa, né, aí toda uma estratégia e chegue o momento dele agir. Então ele é silencioso, ele age às escondidas. Então é um comportamento, uma característica do murmurador. A segunda característica que eu anotei aqui, influenciador. Ele é um bom argumentador, né? Ele convence com facilidade, sabe conversar, né? Ele parece verdadeiro, mas no fundo, existe muita mentira ali. Por quê? Porque por vezes ele está caluniando, ele está tramando, assim como os verbos anunciaram lá. E o pior de todos, se ele não se entregar, se ele não se humilhar, se ele não deixar esta prática, certamente ele vai evoluir. O murmurador, ele é silencioso, ele planeja tudo escondido, planeja tudo quietinho, né? Depois ele vai influenciando as pessoas que dão ouvidos a ele também e, consequentemente, isso vai evoluindo, né? E quando evolui, ele passa de um simples aprendiz a um grande influenciador. Ele começa ouvindo, simpatiza com esse ato, acha bom, né? Mas termina até criticando o Criador, como aconteceu com Israel. De repente um foi ouvindo o outro ali, ouvindo o outro, criticou o líder, e depois os líderes da liderança, no caso Moisés e Arão, e depois criticou até o Senhor, né? Como diz o texto áureo, né? Quem dera que o Senhor então deixasse que morrêssemos lá no Egito. Por que ele age dessa forma, no silêncio?
Por que ele influencia? Por que ele evolui? Evolui porque ele não deixa de praticar este mal tão terrível, né? Porque ele é movido pelo descontentamento, né? Os seus atos revelam incredulidade, ingratidão, insatisfação. Ele se queixa de tudo, discorda de tudo, ira facilmente. É uma pessoa infeliz. E infelizmente ele quer passar essa infelicidade a outros. E infelizmente por vezes encontra ouvidos abertos para poder participar, ser coparticipante desse tão grande mal, que também vai ser influenciado e poderá, se não se humilhar, se não se arrepender, também contaminar outras pessoas, influenciar outras pessoas. E a gente já entende, nós temos muitos versículos bíblicos, mas eu escolhi um versículo aqui, Deus me levou, o Espírito Santo me levou a esse versículo, me fez lembrar. Ele se opõe a tudo, né? Então ele tem uma origem. E eu anotei, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, homem da iniquidade, homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo e que se chama Deus ou é objeto de seu culto. Ou seja, tem uma origem. A origem é o mal, o inimigo das nossas almas, o pai da mentira. Então o murmurador, ele por vezes se diz cristão, mas ele está sendo o inimigo da igreja, inimigo da família, inimigo da sociedade. Isso é muito mal, porque ele por vezes é incitado, sim, pelo inimigo das nossas almas, mas por vezes uma prática da carne se tornou hábito, e esse hábito precisa ser eliminado, né? Precisa tomar o antídoto, e nós trouxemos vários versículos aí como antídoto para este mal. Ele se opõe a tudo, isso é muito mal. Nem Deus escapa dele, a lição disse para nós, né? Lá em Número 14, 27 diz: até quando ouvirei esta depravada multidão que murmura contra mim? As queixas dos filhos de Israel que de mim se queixam. Temos mais duas referências aqui. Enquanto Jesus abençoava o povo, está lá em João, né? Capítulo 7, verso 23, e depois nós vamos ler o 32 também, diz assim: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, irritai-vos comigo, porque no sábado curei por completo um homem. Capítulo 7, do verso 32. Ouviram os fariseus que a multidão murmurava estas coisas sobre ele, e os fariseus e os chefes dos sacerdotes mandaram oficiais para prendê-lo. Ou seja, Jesus ensinava, Jesus abençoava, né? E o povo murmurava, sempre descontente, sempre insatisfeito, né? Esse é um mal, né, irmãos? A insatisfação leva a pessoa a tomar decisões erradas, né? Possamos então e vivemos uma vida de satisfação. Trouxe aqui também um outro hino, o hino 86 da nossa harpa cristã, né? Ele começa assim: estou satisfeito com Cristo, porque minha alma salvou, ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. O coro diz: estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Nós devemos estar satisfeitos com Cristo todos os dias, todas as horas. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Filipenses 4:11 é o antídoto para esse mal. Que mal? O mal da insatisfação. O mal da insatisfação. Diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Na versão NAA diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esteja satisfeito, esteja contente, esteja satisfeito com Cristo. Ele morreu por nós. Vamos ser alegres por isso, vamos nos alegrar por isso e deixar de reclamar, deixar de se queixar. Se queixar não é bom, não é verdade?
Concluindo então esse tópico aqui, esteja satisfeito com Cristo. Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que precisamos, onde e quando precisarmos dele, né? Isso é lindo demais. Subtópico 2, então aprendemos aí o que é murmurar e algumas características do murmurador. Agora no subtópico 2 aprenderemos o comportamento dos murmuradores. Ele começa em silêncio, começa agindo em silêncio, mas depois ele começa a mostrar para que veio, né? Para que ele tramou aquilo. Vamos lá então. O comportamento dos murmuradores. De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas nos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Na igreja de Jerusalém, no início, Atos 6:1. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja, a união da igreja em Atos. Se não fosse o cuidado dos apóstolos, por isso precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde física e emocional, trazendo inquietação, ansiedade, enfim, várias coisas ali. Então vamos ali, comportamento dos murmuradores, né? Eu quero frisar aqui, né? Este mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto e indiretas sarcásticas. O que é um comportamento inconveniente? Arrogância, soberba, falta de respeito, ele é desrespeitoso. Ele age interferindo no espaço do próximo, só ele tem razão, só ele pode falar ou decidir. Fala muito e ouve pouco. As características do murmurar é em silêncio. Ele trama, ele conspira, ele monta um cenário todo, mas quando é hora de agir, daí ele quer ter razão em tudo que fala, em tudo que planejou, né? Interrompe conversas, né? E faz comentários inapropriados. Existe um antídoto para esse mal, sim. Primeiro dele, respeite o próximo. Ouça o próximo, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando eu considero o próximo, quando eu ajudo o próximo, quando eu dou ouvidos ao próximo, analiso a situação e coloco em prática, eu estou combatendo este mal. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, né? Ele fala muito e ouve pouco. Também temos um verso, um antídoto para isso. Tiago 1,19. Portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ouça mais e fale menos. Isso traz frutos, né? Isso produz na vida espiritual do cristão. Fale apenas o necessário. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 diz assim: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. O murmurador, ele quer falar muito, né? Ele fala baixo, depois começa a tomar atitudes inconvenientes, mas a Bíblia recomenda, fale pouco, ouça mais, seja tardio em falar, né? E pronto para ouvir, isso é importante. Também o segundo temperamento ali, o segundo comportamento, temperamento inquieto. Após tomar suas decisões, após ter planejado, né, a sua conspiração, a sua trama, ele fica agitado, nervoso, preocupado, ansioso, querendo que o seu plano, querendo que a sua trama dê certo, e daí ele começa a querer aplicar isso, né? Só que essa agitação, esse nervosismo, essa preocupação produz inquietação, e essa inquietação vem de uma ansiedade também, que isso faz mal. É comprovado cientificamente que a ansiedade faz mal. Então ele fica bravo, fica nervoso, querendo agir, e acaba desencadeando vários transtornos e doenças. Eu trouxe algumas aqui, físicos e mentais, né? Doenças físicas e mentais são gastrite,
úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia, alergias, depressão, tudo isso é fruto de um nervosismo, de um estresse, de uma ansiedade, de uma inquietação, querendo resolver aquilo que não é do alcance dele. Isso faz muito mal para ele e para todos aqueles que estão ao seu redor também, né? Existe um antídoto para isso também. Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, ao invés de reclamar, ao invés de se queixar, vai orar, vai suplicar a Deus, mas em tudo pela oração e súplicas, e também com ações de graça. Seja grato, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, a mente de vocês, em Cristo Jesus. Então entregue ao Senhor, confie nele, não ande ansioso pelas coisas que hão de acontecer. Quando ele confia, quando ele deixa o Senhor resolver, quando ele deixa a liderança resolver, ele deixa de murmurar. Por quê? Porque confia que o Deus Todo-Poderoso fará as coisas da melhor possível e vai deixar de sofrer de ansiedade, angústia, coração acelerado, perca de sono, insônia e tantas outras coisas. Por quê? Porque o desejo é decidir quando não é para ele decidir. Então entrega o caminho ao Senhor, confia nele, ele vai fazer tudo. Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Se tu confia, ainda que a situação seja tremenda, seja difícil, o Senhor trabalhará na situação, mas murmurar, reclamar, se queixar, de nada vale a pena. Confiar no Senhor sempre será melhor, estar satisfeito com Cristo sempre será melhor. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele vai cuidar de você. Então não adianta se preocupar com a luta, não adianta se preocupar com o problema, não adianta se preocupar com a liderança, não adianta se preocupar com Deus, porque Deus sabe o que está fazendo e ele fará tudo para nós, tudo que for necessário para o nosso bem, ele fará. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que as coisas contribuem, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então é só entregar, confiar no Senhor, parar de se queixar, estar satisfeito com Cristo. E também, infelizmente, ele atua com indiretas sarcásticas. O que que seria isso? A pessoa considerada sarcástica usa uma figura de linguagem para emitir uma opinião ou um comentário em tom zombador, né? Ofensivo ou provocativo. A pessoa que fala demais, por vezes, acaba agindo dessa forma. Só existe uma maneira de combater este mal, né? Falando menos. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, dias alegres, dias satisfatórios, refreia a sua língua do mal. O murmurador fala para o mal, ele é um escravo do mal, como disse o hino 302 na segunda estrofe. Então ele fala para o mal. Então, quer viver dias bons? Refreie a língua do mal, fale o bem, ame fazer o bem, entregue ao Senhor e confie nele, e os seus lábios não falem engano. Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso, cristão, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. Então, se for falar, fale o bem. Se não for para falar o bem, não fale nada. Deixe Deus falar por você, porque sempre será bom. A resposta sábia vem dele, a resposta correta vem dele. Provérbios 18, 21 diz o seguinte, como antídoto, né, para aquele que fala mal, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam ela habilmente, os que falam para o bem, serão recompensados. E Filipenses 2,11 diz: e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se não consegue falar o bem, glorifica o Senhor, fale ao Senhor, aí você estará fazendo bem, falando bem. Se não consegue ficar quieto, melhor dizendo, então fale o bem, glorificando e confessando o nome do Senhor. Por quê? Porque o nome do Senhor te faz bem, o nome do Senhor te salva, o nome do Senhor tem poder para poder trazer vida e vida abundante a cada um. Subtópico 3, então se não tem condições de falar o bem, de pronunciar coisas boas, não fale, e quando falar, fale em nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor, porque daí será recompensado coisas boas. Não é normal um crente murmurar.
por que não é normal um crente murmurar? Vamos ler aqui. Subtópico 3, o crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem Espírito Santo na sua vida não pode naturalizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina, o descuido com as virtudes do Espírito, 5,16 de Gálatas. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno, um escravo do mal, contra a obra de Cristo no mundo. Ele se opõe a tudo que as coisas de Deus, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo em todas as maneiras. Assim, não é possível um crente murmurador ser alegre, bondoso, agradável por meio da sua atitude, visto que a sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Então não é o normal um crente murmurar, primeiro porque o Espírito Santo não deixaria. Então ele não tem o Espírito Santo? Por vezes o Espírito Santo orienta, por vezes o Espírito Santo, mas ele não dá ouvido, ele não se atenta à voz do Espírito Santo, o coração dele está travado, está preso a essa concupiscência da carne, ao pecado da murmuração, né? Então o Espírito Santo orienta para ele não pecar, todavia ele não dá ouvido. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, deixar o Espírito atuar com o nosso espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, o Espírito Santo não deixa o crente pecar, não deixa o crente murmurar. Quando ele murmura, ele está sendo uma arma, está sendo um escravo do mal, uma arma para o inimigo, né? Está sendo usado pelo inimigo. O Espírito Santo orienta. Por quê? Porque Deus abomina o pecado da murmuração. Salmo 101, versículo 5 diz: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. E Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19, diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Então Deus abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Murmurar significa resmungar, reclamar, e o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Essa é a nossa sinopse. Então não vale a pena, vai pagar um preço muito caro, vai sofrer espiritualmente, vai padecer espiritualmente, vai padecer fisicamente, vai trabalhar para o inimigo e consequentemente não entrará no céu, infelizmente, né? Então devemos vigiar, pedir de Deus graça para vencer a cada dia esse mal. Todas as pessoas devem vigiar quando alguma coisa de errada, algum barulho, algum murmúrio silencioso vier para tentar contaminar a sua alma. No nome de Jesus, repreenda para ser vencedor lá na frente. Então vamos lá para o tópico 2, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Isso. Subtópico 1, então, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador, ou seus auxiliadores, para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. Após experimentar grande livramento, este povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração. Israel passou lá escravo mais de 400 anos, 430 anos, segundo o Êxodo capítulo 12, versículo 40, né? Está a referência, e passam no nosso texto aqui, na nossa leitura bíblica em classe, no verso 1, fala 45 dias. Em apenas 45 dias de peregrinação, este povo começa a reclamar.
escravo por 430 anos, em 45 dias, Deus cuidando dele, Deus orientando eles, Deus colocando um líder para poder trazer bênção, trazer sucesso, trazer o cuidado de Deus ali. Eles já murmuram e já reclamam. Eu trouxe algumas referências aqui, muitas referências. Não foi a única murmuração, né? Mas eles começaram murmurando contra os líderes, né? Olha só. Contra os líderes, eles, contra Moisés, né, murmuraram diante do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, murmuraram em Mara, Êxodo capítulo 15, murmuraram no deserto de Sur, também capítulo 15 do verso 25 ao 27, murmuraram no deserto de Sim, Êxodo capítulo 17, murmuraram no deserto de Sinai, capítulo 16 do 1 ao 17, murmuraram no deserto de Parã, Números capítulo 13. Então, Israel vivia murmurando contra seus líderes. Isso faz mal, mas existe um antídoto, e é muito bom. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, está no nosso texto, né? Capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 12 ao 13, diz assim: Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós o Senhor, e vos admoestam, eis que tenhais um grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. O Senhor recomenda para que o reconhecimento aconteça. Foi Deus quem colocou, foi Deus quem está orientando, é Deus quem está trabalhando na vida dele para que traga bênção, para que nos conduza para chegarmos à Canaã celestial. Assim como foi nos dias de Israel, Moisés e Arão, também é conosco. O Senhor tem colocado líderes na nossa frente, vamos obedecer, vamos seguir as orientações, porque certamente a responsabilidade dele é nos colocar no céu. Ainda que as lutas, as dificuldades do deserto sejam tamanhas, o Senhor o orientará e eles nos orientarão, e ambos chegaremos no céu. Também Hebreus capítulo 13, verso 17, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então o Senhor confiou um rebanho a eles, e esse rebanho ele vai cuidar, será bem cuidado, porque um dia o Deus vai tomar conta, um Deus vai pedir o resultado daquele trabalho. Então a responsabilidade é tamanha. Então confiemos em Deus, que Deus sabe escolher, Deus sabe trabalhar, e através dos seus líderes tem trabalhado em nosso favor, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então que Deus abençoe as nossas lideranças, que Deus continue os orientando para que a igreja continue crescendo, avançando, porque Deus não tem prazer nos que recuam, mas devemos olhar para o alvo e seguir adiante. Infelizmente eles reclamaram, Israel reclamou ali, e até Moisés pagou um preço muito alto, mas que possamos fazer da nossa trajetória aqui na terra dias bons, dias alegres, dias de satisfação, reconhecendo os nossos líderes, reconhecendo que Deus nos tem liderado pelos nossos líderes. Que Deus continue orientando. Subtópico 2, a murmuração contra Deus. Não basta murmurar. Israel não murmurou apenas contra os líderes, mas murmurou também contra Deus. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Ou seja, o Senhor estava cuidando em todo momento do seu povo. Mesmo assim, o seu povo reclamava. Entretanto, deixou claro que contemplou as suas murmurações. Ou seja, Deus estava ouvindo o povo murmurando, pensando que estava murmurando dos seus líderes, dos seus pastores ali naquele momento no deserto, mas não, estava reclamando diretamente de Deus, porque foi Deus quem escolheu os líderes e colocou para liderar seu povo. Mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ainda que o povo murmurasse, o Senhor continuava cuidando. Ora, o Senhor Deus contempla todas as nossas ações, nada está encoberto, nada está escondido, Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que a chegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmuração. Murmuração não leva a nada, Deus está ouvindo tudo. Pensa que às vezes a pessoa pensa que estamos reclamando apenas da obra, de uma decisão, de uma liderança. Não, a liderança foi Deus que colocou. Certamente estamos reclamando
ao Senhor que cuidou e que cuida de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, ao invés de reclamarmos, ao invés de se queixarmos, né, vamos ser mais agradecidos, mais agradecivos, porque Deus ouve. Êxodo 16:12 diz o seguinte: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus cuida de tudo. A questão é não murmurar e acreditar que Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de todos. Então Deus ouve, né? Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de se queixar, o que devemos fazer? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos com confiança, acreditando que o Senhor é poderoso para nos guardar, que o Senhor é poderoso para nos sustentar, que o Senhor proverá todas as coisas, o Senhor cuidará de nós em todo detalhe. Ele é fiel, Ele é fiel. Devemos acreditar nisso, acreditar muito, porque Ele tem cuidado, né? Desde Israel, né, até os nossos dias, o Senhor tem cuidado daqueles que o temem. Então confie mais nele, né? E chegue com confiança a esse trono da graça. Vamos lá então, subtópico 3, e o tempo oportuno, o tempo é hoje. Subtópico 3, por que é perigoso murmurar? Então, murmurar é se queixar de Deus, reclamar da liderança, agir silenciosamente, inventar coisas, falar coisas más. Murmurar, reclamar é isso, né? Por que é perigoso murmurar? Porque a murmuração cega. A murmuração nos faz esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem feito, do que tudo o Senhor já fez por nós, né? Esta cegueira nos faz esquecer de Deus, de suas maravilhas e de suas promessas. 430 anos, Israel sofreu, esqueceu que estava sofrendo lá no Egito, padeceu dificuldades lá. Quando o Senhor então resolve cuidar do seu povo até a entrada a Canaã, promete uma terra maravilhosa, aí passa apenas alguns dias, já estão reclamando. A murmuração cega, faz-nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito. Como não esquecer? Como não esquecer do que Deus tem feito? Por que não devemos esquecer? Porque Ele tem cuidado, isto é fato, mas como não esquecer? Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Eu preciso lembrar a cada dia e não murmurar, não murmurar. Se eu não murmurar, eu não me esqueço. Se eu não murmurar, eu não me esqueço. O Espírito Santo me fará lembrar a cada dia, todos os detalhes do cuidado do Senhor para a minha vida, para a nossa vida. Quando eu murmuro, eu esqueço, mas quando eu glorifico, o Espírito Santo que habita em nós, nos faz lembrar das coisas boas, do cuidado do Senhor, da mão forte do Senhor ao nosso favor, né? Ele aplica em nós esse antídoto que não nos deixa esquecer. O Espírito Santo nos faz lembrar. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho feito. Não nos esqueceremos se deixarmos de murmurar, se não falar ociosamente, lançar palavras ao vento, sem falar sem um objetivo, sem conversar, sem dialogar. Precisamos ter foco nos nossos diálogos, precisamos ter foco nas nossas ações, e o nosso foco é Cristo, satisfação nele, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, certamente falaremos coisas boas, falaremos para o bem, e não murmuraremos, e nunca esqueceremos do que o Senhor tem feito e continuará fazendo por nós. Não murmurar nunca vai fazer você
participar, ser participante das coisas de Deus. Mas se murmurar, infelizmente, você vai se esquecer e Deus não te abençoará e não entrará na terra prometida, porque tem consequência a murmuração, que é o próximo tópico que nós vamos estudar. Então, concluindo este segundo tópico, murmuração, impedimento à primeira geração. Então, no terceiro tópico, nós vamos ver que eles tiveram aí as consequências. Concluindo esse tópico, a murmuração termina quando crucificamos o eu e deixamos Cristo falar por nós, com a ajuda do Espírito Santo, e entronizamos a Cristo em nós. Fazemos aquilo que o Espírito Santo nos motiva a fazer, quando damos ouvido à sua voz, no culto, nas orações, porque Ele fala conosco, porque Ele habita em nós, né? Efésios 4, 29 ao 32 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, porque dê graça... para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo nos faz lembrar. Quando eu deixo de murmurar, eu lembro, eu não esqueço, melhor dizendo. Quando eu fico no hábito ou continuo murmurando, isso me leva a esquecer de tudo que o Senhor tem feito por mim. E isso não é obra do Espírito Santo, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que possamos estar satisfeitos com tudo o que Ele tem nos feito, né? O 31 diz assim: toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. Quem faz isso? O Espírito Santo. Antes sede para uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A sinopse: a murmuração impediu a primeira geração de israelitas a adentrar a terra prometida. Vamos ao tópico 3 então. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, ou seja, a consequência de um mau comportamento aqui na terra, no nosso convívio, na igreja, na família, social. Subtópico 1, o fim dos israelitas. Vamos lá. Os fins dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a este pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram a promessa, né? Murmuração gera o quê? Castigo, né? A pessoa planta mal, vai colher mal, infelizmente. Então plantamos o bem para colhermos o bem, falemos o bem para que possamos receber o bem pela nossa fala, ou falemos apenas o necessário. Nenhum dos que viram sinais no Egito veriam a terra de Canaã, está lá em Números 14, né? Exceto Josué e Calebe, pagaram o preço. Morreriam todos os que saíram do Egito de 20 anos para cima, aqueles que murmuraram no deserto. 40 anos de peregrinação lá, né? Pouco mais aí, talvez de 2 meses, chegariam na terra prometida, mas infelizmente passaram 40 anos peregrinando e não alcançaram, né? Além daqueles espias que também foram feridos por causa da murmuração e que induziu o povo a murmurar também. Então, eles não entraram na terra prometida por conta da murmuração. Por muitas vezes o Senhor foi longânimo, mas eles escolheram o caminho da ruína. Murmurador, ele escolhe o caminho da ruína. Quando ele murmura, ele traz a ruína para si mesmo, física, espiritual e emocional. Isso é muito mal, isso é muito ruim, né? Então, que possamos entender e aprender com essa história de Israel. Esse mal pode ser prejudicial para a vida da igreja também. Subtópico 2, o destino dos murmuradores. Vamos lá. O destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto.
perdeu a comunhão com o Senhor e não tem o prazer mais nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Os males da murmuração. Anotei aqui rapidamente. Para o próximo tópico, porque o nosso horário também avança. Os males da murmuração. Terceiro tópico. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões, né, ministeriais. Esse processo acaba com a vida da comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que de quem se entrega a tal prática, acaba atraindo outros pecadores para a sua vida, outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequências, acabam prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial, né? 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 10 diz o seguinte: e não murmureis, porque murmurador perece, paga o preço, plantou, como também alguns deles murmuraram. Está no nosso texto aqui, na nossa leitura bíblica em classe. E pereceram pelo destruidor. Judas 1,16 diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca dizem coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Querem crescer, querem evoluir, mas falando coisas ruins. Esses são características, são comportamentos que levam as pessoas a querer status ou chegar num patamar, né, que de uma ou de outra pessoa, mas não, é só Deus, é Deus quem escolhe, é Deus que capacita, é Deus que orienta. Então, muito cuidado com esse tipo de conversa, com esse tipo de pensamento. O pensamento do murmurador, a atitude do murmurador leva ele à ruína e contribui para que o seu ajuntamento, para que os seus relacionamentos sejam destruídos. Isso é muito ruim. Os males: desânimo espiritual, contenda comunitária, rebeldia espiritual, divisão ministerial. Então, esses são alguns dos males que a sua conversa má, né, trabalhando como escravo do inimigo, né, como escravo da maldade, atuando no meio silenciosamente, né, criando motins e tantas outras coisas, montando tramas, né, conspirando, nada leva a não ser ao inferno, nada leva a não ser a ser escravo do inimigo. Que Deus livre, que Deus esclareça, que esses corações que agem dessa forma possam receber a boa palavra de Deus, o antídoto para que, ao invés de falar mal, fale bem, ao invés de reclamar, se queixar de Deus e dos líderes, fale bem, ajuda, contribui, porque o Senhor tem prazer nestes e abençoará, porque eles causam, infelizmente, destruição, né? Jesus mesmo disse isso nesse verso que citamos, né? O pior de tudo é que é certo dizer que o inimigo das nossas almas incita coisas ruins, certo? É certo dizer isso, mas infelizmente coisas ruins também são geradas pela humanidade, pelas pessoas, através das obras da carne. Então, deve-se vigiar muito nisso. Que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. Como combater isto? Eu vou ler rapidamente para a gente já partir para a conclusão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então não adianta, fale o bem, faça o bem. A Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, erra. Então possamos fazer, que o Espírito Santo nos oriente. Ele está disposto a orientar, mas temos que estar com os ouvidos preparados, ouvindo e agindo, para que o Senhor abençoe a nossa vida. Mas essas coisas ruins podem ser evitadas com as coisas boas, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então existe como combater todo e qualquer mal com a palavra de Deus, com a vida de oração, com a vida de súplica, com uma vida de testemunho, temendo a Deus, satisfeito com Deus, grato a Deus. Como diz o verso, em tudo dai graças. Quando somos mais agradecidos, o Senhor nos abençoa mais ainda. A luta está tremenda, mas o Senhor cuida de nós. É lançando sobre Ele a nossa ansiedade, Ele vai cuidar de nós. Murmurar só levará ao mal, mas falar com Deus, coisas boas acontecerão na nossa vida. Mas temos que ser tementes, confiantes em Deus. A sinopse diz assim: a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial, ou seja, não entra no céu murmurador. Como diz o hino, no céu não entra pecado. Murmurar é pecado, né? Falar mal é pecado. Então que possamos fazer o bem enquanto estamos aqui na vida vivos, porque depois que morrer não tem mais como receber nada. Então que possamos fazer o bem, aproveitar o dia de hoje, viver o dia bem hoje, para que no futuro teremos um futuro de paz, um futuro abençoado, né? E concluímos aqui então o que devemos fazer. Filipenses 2, 14 ao 15. Façamos tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Então façamos o bem, né? Sem murmuração, sem discussão, sem perder tempo com essas coisas, e ganhemos o nosso tempo fazendo coisas boas, agradecendo, louvando e adorando a Deus, porque Ele é digno do nosso louvor e adoração, porque Ele tem cuidado de nós. Conclusão: nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruirá tanto para tanto para a vida espiritual, destruirá tanto a vida espiritual quanto a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas, portanto evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar em que nos relacionemos com o próximo. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, evitando dessa prática, né? Orando mais, suplicando mais, cantando mais, né? O coro do hino 302, ao invés de murmurar, cante. Então cantando mais, adorando ao Senhor. Quem está alegre canta, não é verdade? Mas a luta está grande, mas confie no Senhor, cante ao Senhor um cântico novo. Certamente coisas boas virão para a nossa vida no dia a dia, né? Que Deus continue abençoando os nossos irmãos e que possa completar a boa obra, né? E que possamos aproveitar, né? Remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, porque os dias são maus. E se não remirmos, se não cuidarmos do nosso tempo e aproveitarmos o nosso tempo na terra, glorificando e exaltando o Senhor, podemos pagar um preço, um alto preço na eternidade. Que Deus nos guarde de todo mal, principalmente deste mal da murmuração. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém.